Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. Hoje, a terceira edição, o terceiro programa, e para mim é uma alegria muito grande receber o feedback de vocês, entender o quanto vocês estão gostando e compartilhando sempre os conteúdos. É interessante, se você puder, curte, comenta e compartilha, tá bom? Então vamos lá, para a pergunta de hoje. É bem especial essa pergunta. Diz assim: como posso discernir se algo é bom ou não? Se vem de Deus ou do inimigo? É interessante perceber que o tema de hoje tem como centro o discernimento. O que é o discernimento? Esse dom, essa virtude, essa qualidade que o ser humano precisa ter, e especialmente o cristão, dentro dessa jornada que é a vida humana. Então vamos lá. Vamos trilhar aqui o discernimento enquanto avaliação, enquanto escolha, enquanto separação, enquanto critério, e o discernimento dos espíritos, pautado naquilo que a tradição cristã, a espiritualidade cristã vai nos trazer. Para isso, duas fontes vão estar nos norteando hoje. A primeira delas é um livro bem gostoso de ler, chamado Discernimento, a Arte de Escolher Bem. Esse livro está esgotado em português, ele é da editora Santuário, mas é um livro assim bem especial. Acredito que você consegue algum sebo, na internet aí. Ele lida com essa ideia de como focar, buscar o discernimento, buscar luz nas coisas, usar a mente e o coração e a razão diante das escolhas das nossas vidas. Então, vale a pena ser lido, bem melhor. O outro é um livro extraordinário do padre Giovanni Battista Scaramelli, chamado Discernimento dos Espíritos. É um livro de 1750, mas profundo e atual. Afinal, os livros que falam do essencial, que se aprofundam no essencial, eles nunca perdem a marca, né? Eles nunca perdem o ensino, né? Eles ficam ali para sempre e nós dialogamos com eles sempre. Então, essas são as duas fontes que vamos trilhar aqui na nossa jornada hoje. Agora, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. A grande coisa do discernir tem a ver com escolha, tem a ver com ação, tem a ver com calcular e andar, desenvolver a possibilidade de abrir a porta e entrar. O discernimento quer nos tirar da escuridão e nos levar à luz. O discernimento quer nos tirar da paralisia e nos fazer caminhar. O discernimento quer trazer o melhor para nós. Então, vejam que coisa extraordinária essa definição que o Pierre Wolff vai trazer. O discernimento é o processo de fazer escolhas que correspondam ao máximo possível à realidade objetiva. O discernimento é o processo de fazer escolhas que correspondam ao máximo possível à realidade objetiva. Então, se eu estou numa piscina, eu entendo que ali tem água, eu entendo que aquilo dali é um lugar para nadar. Eu não posso ir para uma piscina acreditando que vou encontrar fogo. Aqui eu estou gravando esse programa hoje num lugar
especial, né? Eu vejo todo o cenário lá fora, mas está à noite. E diante da noite tem a escuridão, as trevas. E eu não consigo discernir, eu não consigo separar o cenário, porque tudo é escuro. Agora, eu sei que ali tem árvores, eu sei que essas árvores elas estão situadas na distância, no local, que tipo de árvores são, e isso, diante da experiência, diante do que eu já ouvi, diante do que eu já aprendi, me traz a percepção de lidar com essa escuridão. O discernimento me faz, então, perceber, separar, calcular, entender que a realidade é uma, eu não posso projetar a minha própria realidade, eu não posso construir a minha vida a partir de uma fantasia. Eu tenho que descobrir o que é, para então caminhar. Essa é a grande busca do discernimento. Olha só, o verbo discernir vem do verbo em latim discernere, que significa separar, distinguir um objeto de outro de forma precisa. Então, aqui eu sei que é um copo, aqui eu sei que é um prato. O prato eu como, eu me alimento. O copo eu bebo, eu mato a minha sede. Você pode dizer assim, podem existir em culturas em que o copo sirva para colocar a comida e o prato sirva para colocar a bebida. Mas dentro da minha realidade, esses objetos estão destinados a essa ação. Agora, vejam, ok, são objetos que podem ser modificados, outros não. Coisas na vida e no mundo que são e não podem ser modificadas. E nós temos que compreendê-las. Se nós não tivermos o discernimento disso, a nossa vida será uma vida atrapalhada, será uma vida desgovernada, será uma vida caótica, destruída. Eu quero continuar ainda com esse texto do Pierre Wolff. Ele diz assim: o discernimento é um processo que permite que se veja. Então, olhar sem confusão ou ambiguidade, o que diferencie as coisas. Ou o que diferencia as coisas. Então, eu começo a enxergar, aqui é um computador, ali é uma luminária, ali é uma porta, aqui é uma janela. Eu vou vendo isso e tirando as conclusões, desenhando um cenário, compreendendo. Por exemplo, a pessoa quando entra no estado de êxtase, drogado ou de uma... Ela perde essa noção de espaço, de tempo, ela perde o discernimento, ela entra numa confusão. E aí é interessante perceber que a grande coisa que o discernimento traz é luz sobre as situações. O discernimento traz luz sobre aquilo que é. O discernimento traz luz sobre a vida, sobre a jornada. Eu gosto muito daquela parábola que Jesus conta da dracma perdida. A mulher vai, ela perde a dracma, ela tinha 10, perdeu uma, acende a luz, e quando ela acende a luz, ela enxerga o espaço. Ela varre a casa porque vê que está tudo fora do lugar. E procura até achar. Nós não iremos encontrar nada na escuridão, no caos. Uma sociedade, inclusive, que louva o caos, que louva a escuridão, é uma sociedade perdida. E é interessante que esse caos é justamente de um mundo de tantas informações, é justamente de um mundo de tantas camadas, tantos projetos,
tantos destaques. E as pessoas não sabem mais que porta abrir, que porta fechar, que lugar entrar, que cadeira sentar, o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é uma pessoa, o que é um animal. Sabe? Perdemos a noção disso e estamos cada vez mergulhados numa confusão que não nos deixa ter a dimensão do que verdadeiramente as coisas são. Então vejam, São Bernardo ele vai dizer que existem 6 classes de espírito que vão estar ali inseridas naquelas 3 mais clássicas. Mas olha só o que São Bernardo chega a dizer, que você vai encontrar o Espírito de Deus, que é o Espírito Criador, o Espírito Absoluto, aquele que era e há de ser, o Alfa e o Ômega, o que deu origem a tudo, o Eterno. Há o espírito angélico, que são os espíritos o espírito dos anjos, esse ser celestial que foi criado sem corpo. Mas também há o espírito diabólico, que está dentro do espírito angélico, eles são anjos, mas são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. O 4º espírito é o espírito da carne, dessa nossa composição que ama a destruição, que ama a morte, que ama a busca por destruir a nossa própria vida. Há o espírito do mundo, que tem a ver com a cultura, com os valores, com aquilo que o reino deste mundo, a cidade de Caim, como vai dizer Santo Agostinho. O próprio apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Há uma cultura que leva para longe de Deus no mundo. Então, esses são as 6 classes de espírito. O espírito de Deus, o espírito angélico, o espírito diabólico, o espírito da carne, o espírito do mundo e o espírito humano. Por último, esse espírito humano é o nosso espírito, que está numa realidade distante de Deus, de costas para Deus, em pecado, mas que vem o nosso Senhor com sua graça, com seu amor, toca nele, e a partir daí esse espírito pode responder a Deus, se aproximar dele, se desligar das coisas do mundo, ou então decidir afastar-se ainda mais de Deus e mergulhar ainda mais nas trevas. A grande pergunta que eu faço é: você tem noção de que espírito hoje tem te dominado, te tomado, movido você? De uma certa forma, a gente pode dizer que são 3 os espíritos que precisamos discernir. O primeiro é o divino, o segundo é o diabólico, o terceiro é o humano. Quem move você? O humano é o que somos. Quando nós esquecemos disso, que somos humanos, demasiadamente humanos, como diz Friedrich Nietzsche, a gente quer tantas vezes se tornar divino. A gente quer tantas vezes tomar o lugar de Deus. É aquela ideia de que você é uma centelha divina, faz parte do divino. Não, você é humano. E como humano, suspira, necessita do divino. Mas você simplesmente pode dar as costas para Deus e buscar o diabólico, o maligno.
Porém, eu quero dizer uma coisa para você, por mais próximo que um ser humano beire ao diabólico, ele não é o mal absoluto. Por mais que um personagem na história chegue ao extremo da maldade, ele não é o mal absoluto. O mal absoluto é o diabo. O mal absoluto é este ser que rebelou-se contra Deus e tem como ação, como princípio, destruir a criação, destruir o ser humano. Olha só, deixa eu dizer uma coisa muito especial para vocês. Por mais absurdo e absoluto que o ser humano chegue próximo ao diabólico, se no último momento da sua vida, ou se em qualquer momento da sua vida houver arrependimento, houver confissão, haverá perdão. Esse tempo não aceita isso, o tempo do cancelamento. Porque esse tempo é tão absurdo que ele acredita que precisa ser a própria justiça absoluta condenando as pessoas sem lhes dar uma outra chance, sem lhes oferecer a misericórdia e o perdão. Então, por mais que o humano chegue próximo ao diabólico, há sempre esperança de transformação, de reconstrução. E a gente precisa discernir isso em nosso tempo. Eu quero lidar aqui com alguns exemplos bíblicos. O primeiro é do próprio Senhor Jesus. O nosso Senhor foi ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para ali ser tentado. E é interessante que a primeira coisa que o inimigo faz é lidar com a necessidade. Ele oferece pão. Jesus estava 40 dias sem comer e ele oferece pão. Sabe, não adiantava ali oferecer um livro, oferecer... Era pão, era necessidade. Ele não consegue render Jesus, porque o Senhor Jesus entende que é muito mais do que a necessidade. Aí ele leva Jesus ao pináculo do templo e tenta Jesus através dos desejos. Se você fizer isso, você será ovacionado. Deus dará ordem aos seus anjos por você. Ele cita as Escrituras, como citou também, de uma certa forma, a afirmação de Deus Pai, quando lá no batismo ele disse: Tu és o filho, meu filho amado. E o inimigo pergunta assim: Tu és verdadeiramente filho de Deus? A terceira tentação é a tentação absoluta. Adore-me. Que eu seja o teu Deus. E o Senhor diz: só há um Deus. Aparta-te de mim. Sabe, nós precisamos entender que essa sutileza do inimigo de ir no cerne das coisas é o que nos destrói tantas vezes. Porque é justamente ali que estamos desarmados. É justamente ali que estamos despreparados. É justamente quando estávamos ali na necessidade da comida, que vem uma oferta extraordinária, mas com ela a possibilidade de nos destruirmos e destruirmos outros. O segundo exemplo bíblico que eu quero trazer para você é uma história que aconteceu com o apóstolo Pedro, em Mateus, no capítulo 16, versos 16 a 23. E é interessante perceber que o apóstolo Pedro está ali com Jesus. Jesus começa a falar e ele pergunta: quem sou eu para vocês? E Pedro vai lá e diz: olha, você é o filho de Deus, você é o... Aí é o Cristo. Aí Jesus diz para ele: não foi você, não foi carne que te revelou isso, foi o Espírito de Deus. Aí Jesus começa a falar sobre que vai morrer, sobre o sacrifício que virá, sobre a cruz. Aí Pedro chega e diz assim: tem piedade de ti, homem. E sabe o que Jesus diz para ele? Aparta-te de mim, Satanás. É aquilo que estávamos falando antes. Como é tão curto essa passagem do humano para o divino e para
diabólico. Uma hora Pedro está aqui diante de Deus, confessando. Noutra quer abortar a sua missão da cruz. Nós não podemos brincar com isso, amados. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Foi o próprio apóstolo Pedro que disse assim: humilhai-vos e vos submeteis diante da potente mão de Deus, porque o diabo está ao vosso redor, querendo vos tragar como um leão. Então, ter esse discernimento é algo extraordinário, que a gente precisa caminhar, que é uma das maiores virtudes que o ser humano precisa carregar em si. O terceiro exemplo bíblico está, portanto, na história que o apóstolo Paulo vai viver em Atos, no capítulo 16, dos versos 16 a 18. Nele uma mulher chega gritando que o apóstolo Paulo é o servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus. E o apóstolo Paulo discerne que aquela situação está sendo conduzida pelo inimigo. Ele repreende aquela mulher e expele o demônio, o espírito maligno que estava ali. E sabe o que é que acontece? Ele vai preso. Sabe, amados, esse discernimento é algo que a gente precisa ter na mente, no coração. Aquela mulher estava exaltando o apóstolo Paulo, mas era uma exaltação que destruía, era uma exaltação que queria levar à perdição, que queria atrapalhar o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo. E quantas vezes nós somos iludidos por isso e mergulhamos nessa tentação do alto louvor ou do louvor vindo de fora, que nos enche de orgulho, de soberba, que nos faz pensar assim: se eu não estiver ali, nada acontece. Será real isso aí? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns princípios pautados no livro do Scaramelli. Diante da tradição bíblica, diante da tradição da igreja, diante dos exemplos e das experiências espirituais, as marcas de como discernir Deus, de como Deus age, para um ponto de partida e para irmos para o fim deste texto, deste vídeo, dessa jornada, tá bom? Então vamos lá. Quais são as marcas, quais são os princípios que regem o Espírito Divino? Primeiro, Deus sempre anseia pela verdade. O Espírito de Deus é verdadeiro. Ele não usa meia verdade, não existe meia verdade. Ele não é relativista. Há um absoluto, uma plenitude, um verdadeiro que não pode ser negociado. O próprio Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade. Segunda coisa, o Espírito de Deus nunca sugere coisas inúteis. Quando ele vocaciona, quando ele chama, há um propósito. Quando ele comunica, há um propósito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele não nos deixa perder tempo, amados. Terceiro, ele traz luz. O Espírito de Deus ilumina, traz claridade. Nós estamos vivendo um tempo marcado por escuridão, por cavernas, por pessoas que se escondem, por até mesmo espaços de adoração, de culto, escuros. Isso é algo contrário ao Espírito de Deus, que é o Espírito da claridade, da luz, da iluminação. Quarta coisa,
O Espírito de Deus é dócil. Ele não violenta, ele não arromba a porta. Ele bate, ele espera. Ele é o pai do filho pródigo que tem paciência. E quando o filho pródigo volta, ele corre para abraçá-lo. O Espírito de Deus é claro no entendimento. Ele não traz confusão, divisão. A dimensão do Espírito de Deus é de reconstruir, de unidade, de perdão. E por último, o Espírito de Deus infunda humildade. O soberbo está distante de Deus. O soberbo está marcado por uma distância do Altíssimo. A soberba, inclusive, é a marca de Lúcifer, do inimigo de Deus. Agora, olha só, por último, eu quero lhe convidar a como discernir, como entender o demônio, os princípios que movem o inimigo. Como ele tenta lidar com o espírito humano. Vamos lá. Também do livro do Scaramelli. O espírito do maligno, ele lida com a falsidade, ele é o pai da mentira. Ele abraça para destruir. Ele senta à mesa e come e reparte o pão, mas o propósito é destruir, roubar, matar e destruir. O espírito do maligno, ele sugere coisas inúteis e efêmeras. Eu lembro de uma definição de que aqueles que conseguem realmente crescer, eles experimentam o que é testado no tempo, o que perdura. Nós estamos numa modernidade, pós-modernidade, onde tudo é líquido, se desmancha rapidamente. E o que é que acontece? Terminamos amando o efêmero. Hoje é sucesso, amanhã não é mais. Hoje está aqui, amanhã é esquecido, é cancelado, é destruído, é jogado fora. Uma outra marca do espírito do maligno é que ele traz trevas. Ele quer nos colocar na escuridão, na confusão, onde não enxergamos o outro, onde não enxergamos o próximo, onde não enxergamos as coisas em sua devida natureza. E repito, é assombroso quando vemos que a marca de muitas celebrações, de muitos templos, de muitas igrejas, hoje, é a escuridão total. É um cenário onde não conseguimos enxergar a face do outro. O espírito do maligno é perverso. Isso mesmo. Olha, você vê essa perversão na destruição dos costumes, da moral. Veja o caminho em relação à sexualidade. Tantas vezes vai se buscando uma destruição ainda maior, uma profundidade maior de dor, de sofrimento, com prazer. Quinta coisa, ele é indiscreto, ama o marketing, ama aparecer, exaltar-se. E sexto, ele inspira pensamentos vãos e soberbos. Isso mesmo. Pensa aí numa sociedade tão vã como a nossa, mergulhada nas redes sociais,
em conversas vazias, em temas que não perduram, que são como folha ao vento, mas ao mesmo tempo cheia de si, crendo que atingiu o máximo de desenvolvimento, de informação, de tecnologia, a Torre de Babel. Sabe, amados, eu quero terminar hoje esse diálogos lembrando para você discernir é tomar escolhas. É escolher, é tomar decisões. É limitar. Sabe, é entrar numa porta e fechar as outras. É perceber que o que faz mal não pode ser vivido como um bem. O que destrói não pode ser visto como virtude. Precisamos acender a lamparina, o Divino Espírito Santo dentro da tradição cristã, e olhar ao nosso redor e perceber: há muito caos, tudo está fora do lugar. O primeiro passo de uma vida espiritual que tem o dom do discernimento é colocar tudo no lugar. Pedir perdão a quem tem que pedir. Mudar hábitos, entendimentos, agendas, valores e, acima de tudo, perceber quem verdadeiramente nos move. Se é o inimigo, romper com isso, quebrar isso, pedir a misericórdia de Deus. Se é a nossa vã dimensão da soberba, nos quebrantarmos, nos humilharmos diante de Deus, diante da potente mão de Deus. E diante de estarmos sendo movidos pelo Espírito de Deus, aprofundarmos neste relacionamento de intimidade com Ele. Obrigado, eu espero que tenha sido bom para você. Manda aí um feedback, comenta, curte e compartilha. Na próxima semana voltamos com mais um tema do nosso diálogo.